E aí, povo de Deus? Eu sou o Jorge. Eu sou a Alessandra. E nós somos o Co-Propósito. Então, roda a vinheta. E hoje nós vamos falar sobre os 5 fatos sobre o pecado. E o primeiro fato é... Todo mundo peca. Calma, Cris. Quê? Pera, vai de novo. Cala a boca, Gra. E o primeiro fato sobre o pecado é... Todo Todos mundo pecam. Todo mundo peca. E o primeiro fato sobre o pecado é... Todo mundo peca. Gente, a palavra de Deus em Romanos 3:23 diz assim: com efeito, todos pecaram e todos estão privados da glória de Deus. Gente, todo mundo nasceu com a natureza pecaminosa. E Paulo diz aqui que todos são privados da glória de Deus, no sentido daqueles que ainda não acessaram essa graça. Você que já teve seu encontro pessoal com Jesus, obviamente, já não é mais esse escravo do pecado. Mas isso não tira o fato que você continua pecando. Seja o rico, seja o pobre, seja qualquer um. Todo mundo peca, né, amor? Você peca, eu peco, o padre peca, o pastor peca, todo mundo peca, gente. Não tem jeito. Só Jesus veio aqui nessa terra e não pecou. Então, não tem como a gente fugir no sentido de se apartar totalmente do pecado. Sim. Porque todo mundo acaba pecando uma hora ou outra. E às vezes a gente pensa que pecadinho, pecadão tem peso diferente com Deus. Mas na verdade todo o pecado tem o mesmo peso, a mesma quantidade na balança de Deus. Então, você matar uma pessoa ou você ter uma raiva temporária de alguém, tá pecando da mesma forma, né? E o segundo fato sobre o pecado é... E o segundo fato sobre o pecado é... Deus sabe que você peca. E na palavra de Deus diz: com efeito, de tal modo, Deus amou o mundo, que deu seu único Filho, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ou seja, Deus sabe que a gente peca, então não adianta a gente fugir, não adianta a gente se esconder, porque Deus sabe que a gente peca. O Criador conhece a criação, o Pai sempre conhece os filhos, então Deus sabe, né? Sim, gente, tipo assim, aqueles pecados que você pensa que Deus não vê, Deus vê desde o menor até o maior, gente. Não Deus tem pra onde sabe esconder, antes né, da amor? gente fazer o pecado. Deus sabia que a gente ia pecar na cruz. Exatamente. Né, amor? Então Sim. não tem sentido a gente pensar que o pecado é oculto. A palavra de Deus diz que tudo que é oculto vem a ser revelado, Deus sabe, principalmente o pecado. sim, né, Ele amor? sabe tanto que a gente peca, que Ele dá o livre arbítrio pra gente Escolher entre o escolher. pecado ou aquilo que é Exatamente. santo, né, amor? Sim. Então é ali que a gente tem a certeza que de fato, Jesus enviou, Deus enviou Jesus, na verdade, né? Porque sabia que aqui embaixo estava todo mundo pecando, certo, amor? Exatamente. Então essa é a obra da salvação. Porque se aqui embaixo não tivesse mó treta, né? Mó Sim. mundaréu de pecado aqui, não faria sentido Jesus descer, né, amor? Então, Deus enviou porque precisava limpar essa sujeira daqui de baixo, né? E o terceiro fato sobre o pecado é: Deus sempre está disposto a nos perdoar. E Jesus disse: nem eu te condeno, vá e não tornes a pecar. E quantas vezes nós pecamos e achamos que Deus não vai perdoar a gente. Mas Ele sempre, Perdoa, né? Ele sempre está disposto a perdoar a gente. A gente pode errar várias vezes com Ele e Ele sempre vai estar de braços abertos para reconciliar com a gente. Sim, amor. Quantas vezes isso não aconteceu com você, né? Sim. Tipo assim, que
que você tava pensando, pô, meu, cai nisso, Deus, E a de gente novo. acha que é o fim do mundo, né? Que já era, tipo vou assim, pro a inferno. gente acha que Deus tem tipo uma flecha apontando assim, opa, você Sim. pecou, então agora eu vou flechar você com a flecha da condenação, Sim. né, amor? Lógico que a gente não pode pensar que é porque Deus é misericórdia que a gente vai errar e tá tudo bem. Que a gente vai abusar da Sim, a misericórdia gente também dele, não pode né? fazer Deus de trouxa, né? Sim, exatamente. Mas assim, né, vida, como você falou, às vezes a gente acha que Deus tem o papel de condenador, mas nessa passagem que mesmo que você leu, a mulher tava todo mundo com pedra e fazendo o papel do diabo ali, né? Sim. E Jesus, ele fez o papel que é dele mesmo. Jesus é o perdoador, é aquele que dá a oportunidade da gente reconciliar, né, irmão? Sim, e também a gente não pode deixar as pessoas definir aquilo que a gente é, né? Sim. Tipo assim, agora seu pecado, entendeu? Tipo, apontar. Se Deus não condena, quem é as pessoas? Né, Quem é a gente? Quem sou para condenar você? Sim. Quando você erra, quem é você para condenar a mim quando eu erro? E assim, Exatamente. gente, aquele que aponta mesmo o pecado é o próprio diabo. E o quarto fato sobre o pecado é: o pecado mostra quem você é. Gente, a palavra de Deus em João 16, no verso 8, diz assim: e quando o Espírito Santo vier, convencerá o mundo a respeito do pecado. Gente, só dá para saber que somos filhos de Deus quando é evidenciado o pecado em nós. Quantas vezes a gente, quando para pensar e lembrar que aquilo que você fazia antes da sua conversão não trazia peso nenhum para você. Só que hoje, se você repetir aquele pecado que você fazia antes da conversão, hoje é pesado para você. E é essa a obra do Espírito Santo. Ele convence a gente de que somos pecadores. E só assumindo a natureza pecaminosa a Deus que possamos dizer assim: opa, agora eu sou filho amado do Senhor, porque eu assumo que sou pecador e agora eu posso fazer parte do reino. Mas se você não assume que você é pecador, como a gente já falou aqui em um dos tópicos, né? Todos nós pecamos, mas se você não assume essa realidade, você não tem o direito de dizer: opa, sou filho amado de Deus, porque Deus vem e aponta: ó, você é pecador, você é meu filho, mas você é pecador. Então você nega: não sou pecador, então você também não é filho de Deus. É assumindo essa graça, porque graça é um favor imerecido, que a gente passa a ser, né, da filiação de Deus. Opa, eu sou pecador, mas eu vou lutar contra esse pecado porque eu sou filho de Deus, né? Nisso que consiste o pecado. E por que também o pecado mostra quem você é? Porque na verdade ele realça os nossos maiores defeitos, né? Sim, E o inimigo, ele sabe quais são esses defeitos, exatamente. né? Então ele vai lá e faz questão de realçar aquilo de mais ruim que tem dentro da gente. Todo mundo tem uma coisa boa e uma coisa ruim. E o inimigo, ele quer que a gente faça mais o mal do que o bem. Sim, o diabo como acusador, ele vem e joga em você, ó, pecado, 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 você é um poço de pecado. E Deus vem e fala: não, você é pecador, mas você é filho da luz. Fuja disso. Mesmo que isso esteja dentro de você, você é filho da luz. Você foi feito para levar a luz aos outros, não as trevas, né? E o pecado não, o diabo vem e fala: não, você é trevoso. Não sei nem se existe essa palavra, mas você é trevoso. E Deus fala: não, você é filho da luz. É aquele que brilha em meio à escuridão pecaminosa que a gente vive, né, amor? Sim, e por isso é importante também a gente se conhecer. Porque a gente se conhecendo, a gente vai saber o que é o nosso pecado, o que a gente tem que fugir. Porque é só fugindo que a gente pode vencer. Então é importante a gente se conhecer, né? Sim, só conhecendo que a gente pode lutar contra isso. Opa, agora eu sou pecador, então agora, sendo filho da luz, eu posso mudar. E o quinto fato sobre o pecado é: o pecado não pode te tirar de Deus. Gente, a palavra de Deus em Romanos 8, 38 e 39 diz assim pra gente, ó: pois estou persuadido, ou seja, convencido, de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem o presente, nem o futuro, nem as potestades, nem as alturas, nem os abismos,
nem outra qualquer criatura não poderá nos apartar do amor de Deus, testemunhado em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Gente, nada, nada. Isso aqui é uma lista aqui que fala de 1000 coisas, mas isso pode ser abrangido em qualquer outra coisa do mundão, que nada, gente, nada pode afastar a gente de conhecer a graça de Deus, gente. Nada pode te tirar no sentido de que às vezes aquilo que a gente comete de pecado faz com que a gente desanime da caminhada, né, amor? Faz com que a gente pense que Deus não nos ama, que Deus não nos quer. E pegando tudo que a gente falou, né, que a gente conhece a natureza pecaminosa e só assim a gente pode fugir dela, gente, só apegando a Deus, crendo que Jesus enviou realmente o seu Filho para que a gente fuja, né, amor, desse pecado, né, e possa ser limpo, purificado. Gente, nada pode ser para a gente. Esse pecado aí que te incomoda, que faz com que você caia sempre, te desanima, não pode tirar de Deus. Isso é palavra dele, isso é palavra de Deus. Você pode cobrar. Jesus fala, Deus está escrito na sua palavra, então você não pode negar, pode cobrar mesmo dele em oração. Fala, Deus, isso aqui não tem poder para me afastar do Senhor. E gente, não desanima da caminhada. Jesus chamou para coisas muito maior, e às vezes por coisa pequena a gente tropeça. E se você tem tropeçado em coisa pequena ou grande, gente, coloca no pé da cruz, coloca nas mãos de Deus, que isso que vai fazer com que você vença tudo isso. Nada, né, amor? Pode tirar, afastar a gente de Deus, nem o pecado, principalmente o pecado. E depois a gente não pode parar nisso, né? Mesmo que assim, lógico que a gente vai pensar, nossa, errei, né? Mas a gente não pode parar nisso e segue a vida, né? Não vai parar no pecado e, eu vou ficar ali pra sempre. Pecou? Tá, foi ruim, foi. Mas vamos seguir, a gente não pode ficar parado, porque Deus, ele sempre vai perdoar. E é melhor um pecador perto de Deus do que um santo longe dele. Exatamente, né, amor? Perfeito. Gente, se você gostou desse vídeo, como todo youtuber fala, né, amor? Sim. Compartilha nas redes sociais, não é divulgando a gente, é divulgando o Cristo. É sempre bom frisar isso, né? Quando você compartilha os vídeos, você não divulga o Jorge, você não divulga o Alessandro, você não divulga o Copropósito, você divulga a Jesus. Se realmente tocou no seu coração, falou com você, curte aí e se inscreve no canal, né, amor? Compartilha nas redes sociais, segue a gente lá, Jorge Henrique, Alessandra Santos, Instagram, com propósito, vai estar tudo no link da descrição aí, né, amor? Aqui embaixo, eu sempre quis fazer isso aqui embaixo do canal. Enfim, gente, e você em pecado, ou sem pecado, mentira, porque você sempre tem pecado, eu também tenho, então você no estado de pecado, mesmo em pecado, Deus tem sempre um propósito na sua vida. Valeu, Deus abençoe, é nóis.